com vocês, nosso querido Sidney Henrique, né? Já teve outras vezes aqui conosco, é muito prazer, né? Muito bom para a gente recebê-lo mais uma vez. Boa tarde, meus irmãos. Que a doce paz de Jesus continue em nosso ambiente, em nossos corações. Eu tenho falado sentado, vocês me perdoem, é porque o joelho ainda não... Os joelhos, se fosse um só, ficava em pé. Mas os joelhos ainda não estão bem. Vamos ver. A gente está fazendo aí um trabalho para ver se melhora. Vai melhorar. Eu ainda quero jogar futebol esse ano. Então, fazer palestra em pé vai ser fácil. Eu estava aqui prestando atenção no que o nosso irmão Luiz leu lá, questão 91 do Minuto de Sabedoria, né? Foi no culto dele ontem e hoje coincidiu. E hoje eu estou trazendo uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não trouxe nem sobre o perdão, que perdão o pessoal aqui do Eurípides Bazanufo tira de letra já. Está dificultoso ainda para o pessoal das outras casas espíritas. Mas aqui no Eurípides todo mundo perdoa com muita facilidade. Então, nós trouxemos a palavra hoje sobre indulgência, que é um pouquinho, né, acima do perdão, mas que também está ligado ao perdão. E nessa página que ele leu aqui, nos chamou a atenção, que ele disse assim, ele até repetiu depois: o melhor meio de amar a Deus é saber amar ao próximo, relevando-lhe as faltas, compreendendo os seus problemas e ajudando-o em todas as circunstâncias. Não é fácil? É tranquilo, se a gente colocar em prática, é fácil. Tem que colocar em prática. Aí nós pegamos aqui, né, o Evangelho e vamos ler aqui um pedacinho do Evangelho em que Kardec fala sobre a indulgência. Está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, na questão 16. E ele diz assim: espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Eu acho que esses bem poucos aí somos nós. Não é verdade? Porque isso nós estamos falando hoje, e principalmente, mais para mim, porque eu estou aqui na frente falando. Esse negócio de, ó, todo mundo tem que entender uma coisa: presidente de casa espírita é o mais devedor. Esse cara está presidente é porque ele deve mesmo. Olha, é gente ruim, não foi outra encarnação, foi brabo. Então, por isso ele veio presidente. Assessor do presidente, que são os oradores, que também não prestaram nada na outra encarnação, e estão aqui à frente, falando, dirigindo reunião, tá? Entregando o papelzinho lá na porta, e os que ficam cantando para nos agradar. Esses são os mais devedores. Depois vem vocês. Olha só, que bom, né? Então, Kardec, continuando, ele diz assim: a indulgência não vê os defeitos de outros. Ela não vê. Não é igualzinho, gente? A gente não vê defeito de ninguém. Ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. Se alguém chegar para você e disser assim: olha, eu tenho um babado para te falar, você dorme sem ouvir aquele babado? Olha, mas eu vou contar para você só amanhã. Pelo amor de Deus, se não contar, eu não durmo. E certa vez, um Sócrates, ele foi interpelado, e um
discípulo chegou para ele e disse assim: Sócrates, eu preciso te contar uma coisa. Sócrates, sábio, disse para ele assim: o que você quer me contar, você já passou pelos 3 crivos? Pelos 3 crivos. O rapaz, né, o discípulo, olhou para a cara de Sócrates como quem diz: o que são os 3 crivos? O que são os 3 crivos? Todos nós sabemos. Quem sabe quais são os 3 crivos? É útil? Não, é útil, é bom e é verdade. Né? Esses são os 3. Aí o cara, vamos lá. Qual utilidade que vai trazer o que você tem para me contar? Bom, utilidade. Não, tudo bem, já sei que não tem utilidade nenhuma. Vamos partir para a segunda. É bom? Não sei como é que o senhor vai interpretar que é bom, né? Já vi que não é bom. E o que você vai me contar é verdade? Bom, eu não posso garantir que foi o fulano que me contou. Então, se não for útil, não for bom, não for verdade, não precisa contar. Mas nós, imortais, defeituosos de fábrica que somos, a gente vai e diz: o que é? Nós tínhamos que parar ali. Mas, infelizmente, nós não conseguimos parar ainda. Nós ainda somos muito, né, naquela de querer saber o que o fulano, ou ciclano, ou a beltrana fez de errado. Isso é um grande defeito nosso que nós temos que corrigir. Não adianta que a gente vai dormir hoje e amanhã isso está resolvido. Não, leva tempo. Leva algum tempo. Nós temos que ir colocando em prática até o dia, né? É aquela história, é muito simples, né? Que a senhora chegou para tomar café com o marido dela e olhou, né, pela vidraça, tinha lá uma pessoa lá estendendo roupa. Ela disse: meu Deus do céu, olha só que roupa suja que aquela mulher está estendendo. Eu tinha que conhecê-la, eu conheci ela a lavar roupa. E o marido dela está: deixa isso para lá, mulher. E todo dia ela falava. Aí, em determinado dia, ela levantou, está lá o marido lá, já tomando seu cafezinho. Ela olhou: poxa vida, até que enfim que ela aprendeu a lavar roupa. Olha lá, a roupa hoje está branquinha. Foi nada disso, né? É que eu acordei mais cedo, ela vi as vidraças estavam sujas. Mas o nosso olhar, né? É mais fácil a gente encontrar o argueiro na trave do olho do nosso irmão do que encontrar um tronco dentro do nosso. Nós temos muita facilidade de encontrar defeito em terceiros, quartos, quintos e sextos, por aí vai. Nós, e Kardec diz aqui, ó, coloca, porque quem disse foi José, espírito protetor, isso foi em 1863. Ele diz assim, ó: sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. Quanto mais severos nós formos conosco, mais indulgente nós seremos com o próximo. Mas se vou fazer uma pergunta, não precisa responder não, fica na consciência de cada um, fica só no pensamento. Quando a gente erra, a gente sempre tem uma justificativa, não é verdade? Nós sempre encontramos uma justificativa para o erro que nós cometemos. Não precisa falar, mas é uma grande... Se não é com vocês, parabéns. Comigo é. Como a minha esposa faz, né? Hoje estou só eu e ela, o garoto já casou e tal, então ela, não vou deixar ela fazer, ela, que faxineira é complicado para ela. Então, não, deixa, eu te ajudo, eu faço. Aí, quando eu vou para pegar a vassoura, ela disse: não, fica sentado, deixa que eu vou varrer, porque senão eu vou ter que varrer de novo. Você tem que entender que eu varro, mas eu ainda vou carregar a bengala.
Mas eu tenho a boa vontade, pelo menos. Não, ó, inferno está assim, ó, cheio de gente de boa vontade. Deixa que eu faça uma vez só. Aí eu procuro ajudar, então, não, tudo bem. O que tem para descascar? Porque eu dou de 10-0 nela descascando legumes. Aí eu descasco, mas sentado, né? Boto lá a televisão, fico vendo, e descascar é comigo mesmo. Levar a cachorrinha para o veterinário é comigo mesmo. Então, estou fazendo aquilo que eu posso. O que eu não posso, para ela fazer uma vez só, e tem certas vezes que eu digo assim, ó, é melhor tu fazer, hein? Porque a gente já faz uma vez só. Aí já entra lá da preguiça. Né? Ó, Dinha, lava a louça hoje, que eu estou com muita dor, acho que não vai levar legal. Então, lava a louça. Não. Estou doido para ver o que está passando ali na televisão, ou então tem uma palestra para fazer, para eu ficar ali no livro para estudar. Apesar de que se eu chegar para ela e disser, olha, tem uma palestra amanhã, ou depois da manhã, ou daqui a 3 dias, tal, eu estou estudando, tal, faz nada, fica aí só no livro, deixa comigo. Ela compra a briga legal. Mas eu estou falando isso tudo porque eu quero contar uma história para vocês. E essa história é uma história muito bonita, que tem tudo a ver com a indulgência. Nós já falamos aqui da casa de Eurípides, né? Sobre o perdão, que todo mundo perdoa com muita facilidade. Né? Hoje nós conhecemos um pouco da indulgência, que é para a gente também praticar a indulgência. Só vou ler mais um pedaço aqui do Evangelho, que é pequeno. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas, sobretudo, pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendeis bem o valor destas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas, principalmente, o ensino que ela veste. Porque quando a gente faz a oração do Pai Nosso, né, a gente faz com uma tranquilidade, né? Pai Nosso. E muita gente não acredita no Pai, hein? Mas faz a oração do Pai Nosso. E muita gente não acredita em Deus. Que estás no céu. E tem gente que não acredita no céu, né? Não acredita no céu. Tem muita gente que acha que só existe o inferno. Aí, quando a gente diz para eles que não existe nem céu nem inferno, que o céu e o inferno está dentro da gente mesmo, nós é que vamos escolher para onde é que nós vamos querer ficar, aí o negócio complica. Mas nós sabemos, né? Quando a gente olha no espelho, a gente está olhando para onde? Para dentro da onde? Da nossa consciência. E onde é que estão os ensinamentos de Deus? Então, a nossa consciência. Então, quando a gente olhar no espelho, olha com cuidado. Eu procuro, olho e digo para você, precisa melhorar, hein? Olha, está precisando melhorar nisso, naquilo, hein? Eu queria contar para vocês a história do anjo da noite. Vocês conhecem? Quem conhece pode levantar o dedo, não tem problema. Então tá. Vamos lá. A história está aqui, ó. Vocês conhecem esse livro? Conhece? Ah, está com capa sim. Não faça no meu livro, não. Está com capa. Ninguém. Esse aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês conhecem esse livro? Tem um tal de Allan Kardec aqui na porta. Tá? A história está aqui. Quem já leu o Evangelho? Pode levantar o dedo. Agora eu deixo levantar. Quem já leu? Nunca encontrou essa história aqui? Já? Hã? A história não está aqui. Está aqui nessa letra do lado que eu botei.
Estão vendo as letras? Está vendo? As letras. É só precisa usar óculos. Se tem letra beça aqui do lado. Então, eu vou contar a história. Você conhece. Eu contei essa história lá em coisa. Não. Lá em Agostinho Terezinha. Anjo da noite. Vamos contar? Vamos lá? Bom, um médico recém-formado. Não, tudo bem. Tudo bem. Se quiser me ajudar também, estão aí. Não, é um médico recém-formado. O nome dele, Joseph Kroner. Ele acabou de se formar e a coisa que ele mais queria era trabalhar em algum lugar fazendo caridade. E que ele já tinha o escritório dele, o consultório, né? E ele queria fazer caridade. Nem que fosse 2 vezes por semana, ele gostaria de encontrar algum lugar para ele poder fazer caridade. E se colocou à disposição de vários lugares, até que um orfanato o convidou, pediu se ele gostaria de ser o médico lá da coisa, e ele aceitou. Foi numa sexta-feira, então ele começaria na segunda-feira a trabalhar lá. Ele começou a trabalhar na segunda-feira, a Madre Superior o recebeu, e ele, então, foi percorrer lá o orfanato, e na quarta-feira, ele trabalhava às segundas e quartas. Na quarta-feira, quando ele foi trabalhar, a Madre Superior estava à porta esperando ele. Doutor, que bom que o senhor chegou. Temos uma menina que está morrendo, e o senhor tem que operá-la. E ele disse, infelizmente, não vou operar, porque eu sou clínico geral. Se eu operar, ela morre. E a madre falou, mas se o senhor não operar, ela morre também. Não dá tempo de levar para lugar nenhum, doutor. Por favor. Aí ele foi conhecer lá, era uma menina de 7 anos, que precisava fazer uma traqueostomia. E ele olhou o quadro, né? A garota deitada, muitos lampiões para poder iluminar, e ele ali do lado, pensando com ele, como é que eu vou operar? Eu nunca fiz uma operação na minha vida, eu sou um clínico, recém-formado. E ele falou, se não tem jeito, eu vou fazer minha asepsia. Foi para o banheiro para começar a lavar a mão e encostou uma jovem do lado dele. É o senhor que vai operar a menina? Ele disse, sou. Eu vou ser a enfermeira que vai ajudar. Aí ele pensou, que bom. Alguém para me ajudar com experiência, então não terei muitos problemas. Ele pergunta para ela, quantas operações a senhora já fez? Nenhuma, vai ser a primeira. A senhora nunca operou? Nunca ajudou? Não. Eu estou na escola de enfermagem, me formo no final do ano, mas estou começando hoje aqui a trabalhar. É o que tem, né? Aí foram até a menina, e ele se preparou, e quando ele disse, bisturi, que ela estendeu a mão, ele se lembrou que estava de mal com Deus. Um momento. Foi até a varanda, olhou para o céu e disse, que o livro tem muita cola, é deitado também. Se tu quiseres, o Senhor pode salvar aquela menina. Ela não tem nada a ver de eu estar mal. Por favor, salve-a. Eu estou ausente das igrejas há muito tempo.
mas se tu quiseres salvá-la, tu podes. Eu estou ausente, mas a oração que eu aprendi, eu nunca me esquecerei, e por isso faço agora, por aquela menina de 7 anos, que só depende de ti. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E ele começou então a se dirigir e disse para a enfermeira: bisturi, e fez uma operação maravilhosa. Cortou, colocou lá a cânula, pontuou e disse para a enfermeira: agora só depende de tu. Você precisa ficar com ela a noite toda, porque quando ela sair da anestesia, a primeira coisa que ela vai fazer é meter a mão. Doutor, pode ficar tranquilo. Eu estudo na escola de enfermagem em Paris. Eu sou uma das melhores alunas. O senhor pode descansar tranquilo. E ele, depois que deixou lá a enfermeira, que fez todas as considerações com ela, foi para o seu quarto para descansar um pouco, e ele não sabe se passou 1 minuto, 10 minutos, 5 segundos, que a porta foi batida violentamente, e ele abre, é a enfermeira e diz: corre, porque está morrendo. E ele então corre para em direção à menina, e quando ele chega, em que ele olha, a primeira coisa que ele vê é que a cânula não estava mais onde ele fez a traqueostomia. Ele olhou rapidamente e viu a cânula no chão. E ele tentou fazer os procedimentos, mas não conseguiu, e a menina desencarnou. E ele então disse para a enfermeira: amanhã, antes de sair, passe na minha sala. Dia, quando clareou, ela passou na sala do Dr. Joseph Krohn, e ele diz: estou aqui preparando a sua carta, que eu vou denunciá-la ao Conselho de Enfermagem, ao Conselho de Medicina, e a senhora não poderá nunca mais fazer enfermagem. E ela disse para ele: doutor, seja indulgente para comigo. Se foi 1 segundo, foi 1 segundo que eu dei uma cochilada, é porque eu trabalho de manhã, eu estudo, eu tenho que me dedicar à minha família, e meus pais não têm posse. Ele disse: não utilizasse, então, pelo procedimento. A senhora vai ser denunciada. E preparou, então, o documento e disse para ela: assine aqui, dando que a senhora está ciente do que aconteceu. Doutor, por favor, uma única chance. Me dê uma única chance. E ele diz: para quê? Para a senhora continuar matando as crianças? Não, de maneira nenhuma. Assine. E ela, então, assinou, foi para a sua casa, e ele colocou o carimbo dele, assinou, botou no envelope para colocar a mala de correio endereçado ao conselho. Quando chegou perto de sua casa, onde havia uma dessas coisas que na França, Inglaterra, tem muito, para se colocar a carta do correio mesmo, né? Ele pegou o envelope e disse: vou dar mais uma olhada. Vou levar para casa para ver se estou correto, para ver se não estou cometendo nenhuma injustiça. Levou para casa. Deixou lá o envelope e tal, botou o banho dele e tal, fez algum lanche e leu: não tem nenhum, está tudo certo, está tudo correto.
quando acordar, colocarei no correio. Dormiu para ir trabalhar tal, e deixou o envelope lá. E foi deixando o envelope lá. E foi deixando o envelope lá. Até que um determinado dia, de algum mês depois, ou 1 ou 2 meses depois, ele pegou aquele envelope e jogou na lata do lixo. 10 anos se passaram. Esse médico não quis mais ser médico e foi fazer a segunda coisa que ele mais gostava na vida. Talvez fosse a primeira. Foi ser escritor. Um escritor que a maioria aqui, se não todos, conhecem. Ele é o autor de livros como, por exemplo, O Jardineiro Espanhol, Pelos Caminhos da Minha Vida, da onde foi tirada essa história, A Cidadela, A.J. Cronin, acho que a maioria conhece. Ele, então, foi se dedicar a ser escritor. E é um escritor realmente sensacional. Eu tenho muitos livros dele, e cada vez que você pega um livro do Cronin para ler, você dá a impressão assim, esse cara, se ele não é espírita, ele conhece muito bem as obras de Kardec. Porque em todo o livro dele tem sempre alguma passagem, tem sempre alguma colocação em que você lembra, isso é do Evangelho. Isso está no Livro dos Espíritos. Isso está na Gênesis. Se você reparar bem, né, esse Jardineiro Espanhol, então, tem várias, entendeu? É um escritor que, sabe aquele que você pega para ler? E tem escritor que a gente pega para ler e larga e depois não quer pegar mais. E tem uns que você pega para ler e não quer largar mais, né? Quer ir até o final. Eu já peguei livro, por exemplo, às 8 horas da manhã e à 1 hora da tarde eu acabei. Tem livro que eu já peguei às 8 horas da manhã, às 10 horas da manhã eu acabei. Livro fino. Quem não... Quer ver só uma coisa? Eu vou voltar aqui para a história que não acabou, não, né? Richard Simonetti. Ele fez um romance até agora. Qual é o que vocês conhecem? Qual é o romance do Richard Simonetti? Se vocês não leram, pelo amor de Deus, leiam. Chama-se O Vaso de Porcelana. Ele é fino assim, ó. Você começa a ler, 2 horas depois acabou, não tem mais. Mas é uma aula de doutrina espírita. É uma aula de doutrina espírita. Não é aqueles romances de... Tá? Não, é um romance que você vai ler, você vai estudar e vai aprender doutrina espírita. Chama-se O Vaso de Porcelana. Tá? Richard Simonetti. Esse escritor continuou escrevendo até que um determinado dia ele ganhou o prêmio Putz de literatura e foi para receber o prêmio. Foi uma festa muito bonita, uma homenagem linda a J. Cronin. E quando ele volta para o hotel para descansar, porque já era noite, ele sempre gostava de pegar o jornal e ler, né, lá da primeira letrinha lá até a última da última página. E ele chega no hotel, troca de roupa, toma um banho, e estava lá o jornal, estava o jornal em cima da cama, só que o jornal estava na última página, estava virado na última página, e estava assim um título, O Anjo da Noite. Aí ele assim, puxa, que título bonito, lerei. Hoje começarei a ler o jornal de trás para frente.
coisa que ele sempre fez, da primeira letra até a última. Ele, então, daquela vez, ele pegou o jornal para ler da última para a primeira. O Anjo da Noite. Era sobre uma senhora que trabalhava num orfanato e que tinha nascido em Tenebris, lá no país de Gales, o país de Gales do Sul. Era uma terra de mineradores e que os pais tinham feito muito esforço para colocá-la para estudar enfermagem, mas que morreram. E ela, então, estava no primeiro ano e teve, então, que trabalhar para custear os estudos dela. Ela trabalhava às vezes como doméstica, às vezes lavando roupa, para poder pagar a sua faculdade. E ela terminou a sua faculdade e ela tinha uma peculiaridade. Ela não dormia à noite. E o repórter perguntou a ela: por que a senhora não dorme à noite? E ela disse assim: meu filho, eu não durmo à noite porque há muito tempo atrás aconteceu uma coisa comigo e eu, então, eu não durmo. Mas que horas que a senhora dorme? Eu tenho muito tempo para dormir. Eu, quando almoço rápido, aí eu durmo. Dormindo 1 hora, já está ótimo. Eu tomo meu café à tarde, 15 minutos depois eu estou dormindo. Janto, mais 1 hora de sono. 2h30 por dia. Não é excelente? Aí eu fico fazendo a matemática, eu durmo 8, 9 horas por dia, tem alguma coisa que está errada, ou com ela ou comigo, né? Porque eu gosto de dormir mesmo. Quando eu fecho a janela, então, lá, fica tudo escuro mesmo, aí que tem dia que eu acordo meio-dia. Mas vou dormir 2h30, 3 horas, todo dia. É a melhor hora para estudar, né? Você pega o livro, vai estudar, não tem hora melhor. Mas o que aconteceu com a senhora? Não, aconteceu é que eu trabalhava num orfanato e um médico, ele foi muito generoso, ele foi muito indulgente comigo. Eu pedi a ele, eu pensei que ele não fosse me atender, mas ele me atendeu, porque ele não me denunciou à ordem de enfermagem, ao conselho de enfermagem. Como é o nome desse médico? Ela diz assim: eu não sei. Não deu tempo de saber. E mesmo se eu soubesse, não diria. Mesmo se soubesse, não o diria, porque ele deixou de cumprir com a obrigação dele. Então, em deixando de cumprir com a obrigação dele, ele me deu a oportunidade, e hoje eu estou aqui. Mas olha só, nós gostaríamos de saber quem é esse médico, porque eu acho que esse médico ele merece uma homenagem por ter deixado a senhora continuar, ter lhe dado essa oportunidade. Ela falou: não, se ele não me denunciou, porque todo dia eu ia ao conselho de enfermagem, ao conselho de medicina, perguntando se tinha alguma coisa lá para mim, e nunca teve, é sinal de que ele foi indulgente. Porque quem perdoa teria me denunciado. Mas ele foi mais, ele foi além, ele foi indulgente. Ele guardou para ele aquilo que eu fiz de errado. Não saiu soprando aos 4 ventos. Mas esse homem merece uma estátua, senhora? Não. Esse homem
Simplesmente, ele foi indulgente para comigo. E eu não sei o nome dele, mesmo se o soubesse, não o diria. Joseph Croner, automaticamente, ao ler aquilo, ele estava lembrando daquela enfermeira que ele, um dia, deixou de denunciar. E o repórter pergunta a ela: quanto tempo a senhora está aqui? E ela faz assim: eu estou aqui há 17 anos. Olha quanto tempo se passou desde há 17 anos. E quantas crianças morreram à noite? Nenhuma. Porque eu não durmo à noite. Então é por isso que a senhora é considerada o anjo da noite. Anjo não, porque se eu fosse anjo, aquela menina de 7 anos não teria morrido. Quando a gente traz essa história, a gente está trazendo uma, como é que se diz, uma síntese, né? Porque não dá para contar. É igual filme, né? Quando a gente vai ver um filme, aí diz assim, puxa vida, eu li o livro, gostei muito mais do livro do que do filme. Mas é assim mesmo, o livro, os filmes também é uma síntese. Porque se você pegar o livro Pelos Caminhos da Vida, tá? São 474 páginas, se não me falha a memória. Quer dizer, quanta coisa que tem, quanta coisa que vai se passar, e que se eu chegar aqui na terça-feira, na segunda-feira que vem, que tem palestra à noite, vocês estavam aí, eu também, falando, porque não ia dar tempo de falar tudo. E o repórter, assim, pelo menos, como é que nós poderemos conhecer esse médico? E ela diz, não sei. Como vocês poderão conhecê-lo? Eu não sei. Eu sei que eu não tenho uma mínima noção de onde encontrar esse médico. Porque se eu tivesse noção, eu iria me ajoelhar aos seus pés e dizer a ele, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que me deste. Porque graças ao Senhor, eu estou trabalhando, criança nunca mais morreu à noite, desde que eu estou aqui nesse orfanato. E eu diria mais para ele, eu diria, Senhor, eu lhe prometo, eu garanto ao Senhor, que se depender de eu dormir para morrer alguma criança, nenhuma morrerá, em homenagem ao Senhor. Joseph Croner derramou. Para vocês terem, não conseguiu acabar de ler a matéria. Porque imaginem vocês que deve ter sido muito gratificante para ele ter esquecido ou ter deixado para lá aquele envelope. O Evangelho segundo o Espiritismo, todos nós sabemos que é o livro mais bonito que existe da doutrina espírita, mas também é o mais difícil, porque ele é o livro moral. Quando a gente pega aqui algumas passagens e nós mesmos, assim, caramba, como é que eu ainda faço isso? Eu faço muito atendimento com as pessoas que têm problema de alcoolismo e de drogas. Graças a Deus. Eu não sei qual é o gosto que tem uma cerveja. Eu nunca bebi na minha vida. Tá? Eu sou Coca-Colatra. Aliás, já até fui. Não bebo assim como eu bebia. Antigamente era coisa de uma média de 6 a 8 por dia que eu bebia de Coca-Cola. Hoje eu não consigo tomar um copo da Coca-Cola normal, eu não consigo. Ainda bebo aí um 300 ml da Coca-Cola zero, que muita gente diz que é horrível, né? Mas eu ainda consigo beber dela, os 300 ml eu bebo. Agora, o que eu bebo muito é água. Bebo muito demais a beça.
Estão dizendo até que eu vou morrer enferrujado, mas não tem problema. Meu cabelo já é ferrugem mesmo, então não tem problema nenhum. Então, quando a gente pega o Evangelho, ele é o livro que nos ensina tudo. A gente tendo o Evangelho, não precisa de mais nada. Agora, até chegar lá na parte que diz sobre o homem de bem e colocar em prática aqueles ensinamentos, né, que ele traz para todos nós. Aqui no Evangelho ainda, sobre a indulgência, tem uma pergunta que Kardec faz, que São Luís vai responder. Kardec pergunta assim: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Olha a resposta de São Luís. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Imagine se a gente vê um filho fazendo uma coisa errada, como é que a gente não vai? Agora, preste bem atenção, como é que se vai chamar a atenção desse filho? Tem muita gente que gosta de gritar com o filho no meio de todo mundo. Oi, filho, papai tem uma coisa muito boa para falar contigo. Dá uma chegadinha aqui. Olha só, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Acabou. Mas tem gente que... O meu pai nunca... Meu pai, primeiro que ele não reclamava de nada, não chora. Meu pai só olhava. Eu sou do tempo, para vocês verem como é que eu estou velhinho, eu sou do tempo que o pai olhava e dizia, acabou. Já sei que eu vou ter que pegar a escova de sapato. Aí eu entrava, meu pai falava assim, escova de sapato. Você sabe o que você fez, não sabe? Sei. Então tá. 12 bolos. Tum, 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 tá. Tudo bem, não vai se repetir, porque nós vamos ser 24. Só vocês terem uma ideia, não tem ninguém que ame mais o meu pai do que eu. Não tem. Eu tenho 6 irmãos. Todos nós 7. Amanhã, o Luiz fez aniversário ontem, né? O meu pai, se estivesse aqui entre nós, faria amanhã 94 anos. Ele nasceu hoje, mas ele disse que hoje não. Ele diz, eu nasci dia 28, porque o dia 27 é para comemorar Cosme e Damião. Mas uma vez veio no meu caderno escrito, o aluno Sidney precisa estudar mais a tabuada de 4. Porque quando meu pai chegava da Marinha, né, ficava aquela filinha de 7, e ele pegava o caderno de 1 para 1, um por um, um por um. Quando ele chegou no meu, que viu que precisava estudar, amanhã toda a tabuada. Pai, é só a de 4, toda. No dia seguinte ele foi trabalhar, eu falei para minha mãe, mãe, vou faltar à escola, vou estudar tabuada. E fiquei lá, porque, né, tabuada a gente só aprende cantando, né? Fiquei cantando tabuada o dia todo, só parei para almoçar. Né? Quando o papai chegou, ele tomou o banho dele, viu o caderno dos meus irmãos todos. 9 vezes 8. Me lembro até hoje, a primeira dele, 72. 8 vezes 7, 56. Tá aqui, ó. Pum. Aí ele acabou, muito bem. Eu falei, crente quer me dar com a escova de sapato, né? Para que eu fui falar? Vai ganhar 4 para deixar de ser abusado. Tá. Mas
pai, né? Eu digo a vocês, ainda torço pelo mesmo time que ele torcia, América. Para encerrar, mas só dos 7, só eu que torço para a América, tá? Para encerrar, eu vou contar uma história para vocês, pequenininha, que eu não sei se vocês conhecem. Mas, se conhecer também, vai escutar. Para a gente poder encerrar. Era uma vez um rei que tinha 4 esposas. Quem conhece? Muito boa, por sinal. Não? Ele amava a 4ª esposa demais. E vivia dando presentes lindos, joias, roupas caras. Ele dava-lhe de tudo e sempre do melhor. Mas ele também amava a 3ª esposa e gostava de exibi-la aos reinados vizinhos. Contudo, ele tinha medo que um dia ela o deixasse por outro rei. Mas ele também amava sua 2ª esposa. Ela era sua confidente e estava sempre pronta para ele com amabilidade e paciência. Sempre que o rei tinha que enfrentar um problema, ele confiava nela para atravessar esses tempos de dificuldades. A 1ª esposa era uma parceira muito leal e fazia tudo o que estava ao seu alcance para manter o rei muito rico e poderoso. Mas ele não amava a 1ª esposa. E, apesar dela o amar profundamente, ele mal tomava conhecimento dela. Um dia, o rei caiu doente e percebeu então que era o seu fim. Estava próximo o desencarne do rei. Ele pensou em toda a luxúria da sua vida e ponderou: agora eu tenho 4 esposas comigo, mas quando eu morrer, com quantas poderei contar? Então ele perguntou à 4ª esposa: amei tanto, querida, te cobri das mais finas roupas e joias, mostrei o quanto te amava cuidando bem de você. Agora que estou morrendo, você é capaz de morrer comigo para não me deixar sozinho? De jeito nenhum, respondeu a 4ª esposa, e saiu do quarto sem sequer olhar para trás. Fez a mesma pergunta para a 3ª esposa. Não, respondeu a 3ª esposa, a vida é boa demais. Quando você morrer, eu vou me casar de novo. O coração do rei gelou e sangrou de tanta dor. Ele perguntou à 2ª esposa: eu sempre recorri a você quando precisei de ajuda, e você sempre esteve ao meu lado. Quando eu morrer, você será capaz de morrer comigo para me fazer companhia? Sinto muito, mas desta vez eu não posso fazer o que você me pede, respondeu a 2ª. O máximo que eu posso fazer é enterrar você. Essa resposta veio como um trovão na cabeça do rei. E, mais uma vez, ele ficou arrasado. Daí, então, uma voz se fez ouvir. Com você, eu partirei com você, e o seguirei para onde você for. O rei levantou os olhos, e lá estava a sua 1ª esposa. Tão magrinha, tão malnutrida, tão sofrida. Com o coração partido, o rei falou:
Eu deveria ter cuidado muito melhor de você enquanto eu podia. Na verdade, todos nós temos 4 esposas nas nossas vidas. A nossa 4ª esposa é o nosso corpo. Apesar de todos os esforços que fazemos para mantê-lo saudável e bonito, ele nos deixará quando morrermos. A nossa 3ª esposa são as nossas posses, as nossas propriedades, as nossas riquezas. Quando morrermos, tudo isso vai para os outros. A nossa 2ª esposa são nossa família e nossos amigos. Apesar de nos amarem muito e estarem sempre nos apoiando, o máximo que eles podem fazer é nos enterrar. E a nossa 1ª esposa é a nossa alma, muitas vezes deixada de lado por perseguirmos durante a vida toda a riqueza, o poder e os prazeres do nosso ego. Apesar de tudo, nossa alma é a única coisa que sempre irá conosco, não importa onde formos. Então, cultive, fortaleça, bendiga, enobreça sua alma agora. É o maior presente que você pode dar ao mundo e a si mesmo. Deixe-a brilhar. Que Jesus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Muito obrigado.